Bom dia, irmãos. Graça e paz para vocês. É uma alegria muito grande poder estar nessa manhã aqui e poder trazer a palavra de Deus para que todos nós possamos ser edificados por aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Trago saudações da comunidade presbiteriana Reviver em Lisboa, uma comunidade que nós fundamos desde 2019, do zero, com 2 famílias. E hoje nós temos crescido e tem sido uma bênção muito grande de poder ministrar ali em Portugal. Nós temos um vídeo de 1 minuto apenas, só para mostrar um pouquinho para vocês a igreja. E eu gostaria que, se estiver pronto o vídeo, a gente vê aí. Ou seja, nós estamos completamente nas trevas e Ele nos transportou para o reino de Seu Filho amado, em que temos a redenção, o perdão dos pecados. Ou seja, em Cristo, nós fomos resgatados do domínio das trevas. Bom, nós podemos passar depois, quem sabe no final, para vocês conhecerem mais. Acontece. Irmãos, eu sou casado com a Miriam, já há quase 32 anos, temos 2 filhos. Eu não sei se tem a foto aí, se agora vai aparecer alguma coisa, eu trouxe a foto também da família, para ser mostrado para vocês. A minha família está aí, está de longe. Isso foi no casamento do meu filho mais velho, do André, em Beirute, no Líbano. O meu filho casou com a Nura. A Nura é síria. E eles se encontraram ao fazer um mestrado em teologia na Bélgica. Então eles se encontraram, e o primeiro casamento, houve 2 na verdade. Eles primeiro casaram em San Diego, nos Estados Unidos. Nós fomos a esse também, em janeiro do ano passado. E aí depois eles casaram aí para cima com a família dela em Beirute. E é uma bênção. O Andrei, ele fez relações internacionais lá em Lisboa, é um menino muito dedicado, e agora ele está querendo, disse, pai, ele trabalha na área de TI, e ele disse, eu estou querendo ser pastor. Deus faz essas coisas. E ela está fazendo mestrado em teologia, um outro mestrado, lá nos Estados Unidos, em Atlanta. Eles estão atualmente em Atlanta e vão voltar para Barcelona. E ela vai voltar como missionária para trabalhar com árabes na Europa. Há muitos refugiados, vocês sabem, afegãos, sírios, etc. Então ela vai trabalhar principalmente com os sírios e os outros dos povos árabes ali na Europa, e a base deles vai ser em Barcelona. E o mais novo é o Caleb, que está com a gente, e é formado em jogos digitais e está solteiro. Quem quiser ir visitar Portugal, fiquem à vontade, pode ficar na nossa casa. Se tem uma filha bonita, não tem problema nenhum. Nós louvamos a Deus pela vida do Caleb também. Irmãos, eu quero falar 1 minuto sobre Portugal. Orem por Portugal. Portugal, apesar de ser um país hoje altamente secularizado, com uma tradição católica, se lembrem, o português em geral, ele é católico cultural. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o português, em geral, ele tem uma tradição católica, ele culturalmente é católico, mas ele não é praticante. Ele não pratica mais, ele é mais secularizado. Ele é uma pessoa secularizada. E você conversa com muitos portugueses, eles dizem, não creem em Deus. Qualquer coisa a gente fala, graças a Deus, eles não creem em Deus. Eles dizem, mas o que é que vocês falam, o que é que vocês brasileiros falam tanto em Deus? Então, orem por Portugal. Orem por Portugal e pelos brasileiros. Eu estava falando aqui para o reverendo Hernandes e para o Arival e para o nosso irmão que Portugal hoje tem quase 1 milhão de brasileiros.
Oficialmente são 400 mil, mas há 800 mil a 1 milhão de brasileiros em Portugal. Onde você estiver, nos shoppings, na rua, onde você estiver, você vai ver brasileiros na rua. E orem porque esses brasileiros, Deus está usando também para abençoar Portugal, para levar o evangelho para os portugueses, que continuam muitas vezes reticentes. Eu quero explicar por que o português é reticente ao evangelho. Porque o português, ele, como eu falei, é tradicionalmente católico, e ele, todas as outras igrejas, todas as outras religiões, eles consideram como seita. Na cabeça do português não importa se é batista, presbiteriano, mórmon, testemunho de Jeová, universal, para eles tudo é a mesma coisa, uma seita religiosa. Por isso que há tanta resistência do português, porque para eles se não é católico, é uma seita. Então orem por Portugal para que Deus continue abençoando, Deus continue usando e Deus continue realmente alcançando aquele povo. Há muita carência, mas há muitos jovens abertos. E há muitas pessoas abertas, e Deus, eu creio que tem um projeto para Portugal. Hoje somos apenas cerca de 2% de evangélicos em Portugal. Então ainda é pouco. Então orem para que Deus possa abençoar aquele país tão carente da graça do Senhor. Vamos nesse momento, e eu queria orar, pedindo a bênção de Deus sobre aquele país. Você pode orar comigo? Deus, colocamos diante de Ti Portugal, Senhor. Tem misericórdia daquela nação. Tem misericórdia daquele país, daquele povo, Senhor. Senhor, por mais que haja barreiras culturais, por mais que haja barreiras no coração daquele povo, mas, ó Espírito Santo, Tu tens poder para transformar os corações daquelas pessoas. Para transformar o coração dos portugueses, dos muitos emigrantes que hoje moram em Portugal, que Tu possas alcançar pela Tua graça, cada um deles. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Também te rogando por essa palavra nessa manhã, ó Espírito Santo. Aquilo que já ouvimos hoje pela manhã, através do reverendo Hernandes, foi uma bênção. Mas agora é uma outra palavra. O que ouvimos ontem é ontem. Ó Deus, nos traz a palavra agora para esse momento. Para aqueles que estão aqui na igreja, para os que estão ouvindo, ó Deus, pelas redes sociais. Que Tu possas usar, ó Espírito Santo, essa palavra para tocar nos corações. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queria falar com vocês hoje sobre o livro de Ruth. Ruth, abra sua Bíblia em Ruth e fique com ela aberta. Ruth fica logo depois de Juízes. E foi na época dos Juízes. Ruth capítulo 1. Eu quero ler apenas dos versos 1 a 5 e depois você vai ficar com sua Bíblia aberta, porque aí nós vamos ver os outros textos e os outros trechos dessa palavra. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Eu queria falar hoje sobre as grandes frustrações nas mãos de Deus trazem grandes transformações. As grandes frustrações nas mãos de Deus trazem grandes transformações. A Bíblia nos diz que esse é um texto conhecido, muitos de vocês conhecem a história de Ruth, de Elimeleque, que foge da fome e da seca. E eu, como paraibano, sei muito bem, porque eu vi a seca muito lá na Paraíba, vi muito
a seca e muitas pessoas fugirem, virem aqui para São Paulo, serem imigrantes aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sudeste, no Sul, e virem para cá para fugir da fome, para fugir da seca. E não é diferente com Elimeleque, ele sai com Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vão para Moabe para fugir da fome e da seca. Mas Belém de Judá, Belém quer dizer casa de pão. E eu fiquei pensando nessa situação, porque Belém é uma casa de pão que de repente falta pão. Falta pão em Belém. E eles vão embora e emigram. E eu me lembro dos tantos imigrantes que hoje há na Europa, muitos, milhares em Portugal e na Europa, que emigram por diversas razões, diversas situações. Mas aqui a razão da imigração de Elimeleque, de Noemi, dos 2 filhos, é a questão da fome e da seca. Mesmo Belém sendo a terra da casa de pão, onde havia fartura, de repente não há fartura. E eles vão para Moabe, e a verdade é que eles vão lá, estão há quase 10 anos, mas primeiro morre Elimeleque, depois morre os 2 filhos, Malom e Quilion, e Noemi fica sozinha. Aí aqui o escritor faz questão de destacar que Noemi fica sozinha. Verso 5. Sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Walter Brueggemann, um famoso teólogo, ele escreve que os salmos em geral, eles trazem 3 formas destacadas, que sempre estão presentes nos salmos. O primeiro ele diz que é a orientação. O segundo ele diz que é uma fase da desorientação. E o terceiro é a fase da reorientação. E para mim a vida é um pouco isto. Muitas vezes a nossa vida está orientada. Está dando tudo certo, está tudo certo com as nossas vidas. Há uma fase de muito sucesso, a fase de prosperidade até, ou há uma fase de calmaria, a vida está boa. Essa é a fase que eu posso chamar onde Deus constrói, onde Deus orienta, está dando tudo certo. Aí de repente vem a fase da desorientação. O que eu chamo também da fase da desconstrução. Quando Deus está trabalhando em nossas vidas, e Ele muitas vezes precisa desconstruir, para construir o que Ele quer construir verdadeiramente nos nossos corações. A vida de Noemi é desconstruída. Passa por um período de desorientação completa. E isso acontece com frustrações terríveis por causa da morte do marido e dos 2 filhos. Imagina, Noemi tinha tudo, não tem nada. Deixa a sua terra, é imigrante, mulher. Perde o marido, perde os filhos, perde tudo. E a Bíblia nos diz que ela fica numa situação difícil, frustrante e terrível. E ela soube um dia que em Belém havia novamente Deus abençoado o seu povo, depois de 10 anos. E ela soube que em Moabe que o Senhor vier em auxílio do seu povo, verso 6, dando-lhe alimento, e ela decide voltar com suas 2 noras para a sua terra. E no verso 7 diz assim, ela com as 2 noras parte do lugar onde tinha morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, Orfa e Ruth, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo, e que o Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Noemi diz, eu não posso mais sustentá-las. E Noemi também diz, eu não posso dar outros filhos que possam eles depois crescerem e casar com vocês. Não tem mais jeito. Como é que vocês vão esperar? É o que ela diz aqui no verso 13. Como é que vocês vão esperar que os meus próximos filhos, se eu casasse novamente, crescessem? Vocês ficariam sem casar até esperar por eles? A Bíblia nos diz então que elas choram. Ruth e Orfa choram com a dor e a frustração que Noemi estava vivendo na vida. Noemi não tem mais nada. Ela está retornando.
E a pior coisa na vida de um imigrante, e eu já ouvi tantos, ou lá em Portugal ou aqui no Brasil, é quando as pessoas emigram e depois de muitos anos de imigração, elas voltam sem nada. Esperavam enriquecer, muitos deles, ou esperavam prosperar, de ter uma vida boa, mas muitas vezes, muitos imigrantes, quantos eu já vi, que retornam sem nada. E é frustrante. E a Bíblia nos diz que Noemi está nessa situação. E nós conhecemos a história. Orfa dá um beijo em Noemi, mesmo chorando, mesmo sentindo, ela volta para a sua terra. Mas aí Ruth decide ficar. E Ruth decide deixar uma das declarações mais poderosas que alguma nora já fez alguma vez para a sua sogra. Quando Ruth diz, não insistas comigo, verso 16, que te deixe, que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Declaração poderosa, uma declaração de alguém que ama, um amor incondicional. Eu vou ficar com você até o fim, até a morte. E ela vai. E Ruth quer dizer amiga, companheira. Ruth, ela honra o seu nome, amiga, companheira, até o fim. Ruth é essa amiga espiritual que permanece com Noemi até o fim. Mas o que acontece é que Noemi não insiste mais, elas prosseguem até Belém, e ali chegando, verso 19, diz, todo o povoado fica alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela responde, Noemi responde, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. As frustrações trazem grandes transformações para pior também. Eu falei que as grandes frustrações nas mãos de Deus trazem uma transformação maravilhosa nas nossas vidas. Mas há um outro lado da moeda. As grandes frustrações, as grandes tragédias, elas trazem amargura. Elas trazem uma transformação para pior. Noemi, que quer dizer uma pessoa agradável, ela se torna Mara. Ela diz, não me chame mais Noemi, porque eu não sou mais agradável. Eu não sou mais essa pessoa agradável, eu sou agora uma pessoa amarga. Me chamem de Mara. Eu não sei se você conhece alguém. Alguém que é chato demais, que reclama de tudo e de todos, que reclama o tempo todo. Alguém que é cara fechada, alguém que se tornou amargo com a vida, às vezes nem era assim. Mas alguém que já está há muito tempo assim. Que reclama de tudo, reclama da sua comida, reclama daquilo que você faz, reclama dos seus conselhos, reclama dos seus comentários, reclama de tudo. Eu conheci um vizinho desse assim em Portugal. O destino trágico dele foi se enforcar na garagem do seu prédio lá em Portugal. Nós precisamos ter cuidados, porque as frustrações e as tragédias da vida podem transformar o nosso coração e criar uma raiz de amargura, a tal ponto que essa amargura, ela vai nos matando por dentro. Ela vai acabando com a gente. Nos torna pessoas azedas. E a pior coisa é envelhecer azedo. A pior coisa é você se tornar uma pessoa azeda, amarga, que ninguém aguenta. Sabe por quê? Vai chegar um momento que ninguém quer estar ao seu lado. Porque ela vai dizer, olha, eu não aguento ficar assim com essa pessoa. Eu conheço uma senhora aqui em São Paulo que é assim, amarga, azeda. Os netos não querem mais estar com ela. Os bisnetos não querem estar com ela. Os filhos não querem mais estar com ela, porque ela reclama de tudo. A grande questão é que quando nós
Essas coisas acontecem com a gente, tragédias, ou dor, ou sofrimento, ou situações complicadas na vida, acontecem conosco e nós deixamos que ela domine o coração da gente. O azedume toma lugar no nosso coração. E agora vem o outro lado, e assim é Noemi. Noemi se torna essa pessoa amarga. Por isso que ela diz, não me chame mais Noemi, que quer dizer agradável, me chamem Mara. Aquela mulher alegre que vocês conheceram antes, Noemi diz, eu não sou mais a mesma mulher, eu sou outra, só que para pior. Então as frustrações trazem transformações ruins também. Se não cuidarmos do coração, o nosso coração se torna um coração amargo, azedo. Mas as frustrações nas mãos de Deus trazem transformações que são transformações grandes, que nos tornam outra pessoa, que mudam o coração da gente, num coração de pedra, num coração de carne, num coração que teme a Deus, que serve ao Senhor, que tem a alegria do Senhor como a nossa força, que não depende das circunstâncias, e por isso que Paulo sempre diz, mesmo estando preso, mesmo estando ali nas cadeias, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus não nos chama para ser felizes, Deus nos chama para ter a alegria do Senhor. É diferente. A alegria do Senhor nos torna pessoas felizes. Mas a grande busca nossa não deve ser feliz por ser feliz. Deve ser buscar a alegria do Senhor, que é ela que nos transforma, que ela não depende das circunstâncias. Mas Deus usa Ruth para abençoar a vida de Noemi. E nós conhecemos bem a história. Ruth, ela não fica com o coração amargo. Mesmo diante da tragédia de perder o seu marido. E já na declaração, ela mostra a declaração de uma verdadeira discípula de Deus. Porque ela diz, Noemi, eu vou contigo. Onde você for, eu vou. Onde ficares, eu fico. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Ou seja, ela dá uma declaração muito baseada naquilo que Jesus fala. Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Se abandone pai, mãe, irmão, irmãs, mães, todo mundo, pais. Abandone e me siga. Para mim a declaração de Ruth é essa declaração de uma discípula de Cristo. Eu nego tudo, eu deixo tudo por amor a esse Deus. Ela está dizendo, eu não sigo mais os deuses moabitas. Eu agora tenho o Deus de Israel como meu Deus. Uma conversão genuína, verdadeira. E ela então, por isso que ela não fica com esse coração amargo. As frustrações transformam o coração de Ruth numa conversão verdadeira, mas também em começar com pequenos passos. A Bíblia nos diz que Noemi tinha um parente por parte do marido, um homem rico e influente que nós sabemos que era Boaz. E Ruth diz, Noemi, vá recolher espigas no campo daquele que me permitir. E ele vai, minha filha, e ela vai, e ela começa a recolher espigas, verso 3 do capítulo 2. E casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E naquele exato momento, diz aqui o verso 4, que Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros, e o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. E Boaz pergunta ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Então disse Boaz a Ruth, e ele dá uma declaração para Ruth. Ouça bem, minha filha, verso 8. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, presta atenção, onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você.
Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se, prostrada rosto em terra, e exclamou, verso 10. Por que é que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E Boaz responde, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que declaração de Boaz. Boaz reconhece que Ruth foi enviada pelo Senhor, que Ruth veio se esconder sob as asas do Altíssimo. E isso é importante a gente compreender, gente. Porque Ruth, ela se humilha. Aqui nos diz que ela se prostra diante de Boaz. Ela se humilha. Mas Ruth, eu gosto de dizer que Ruth é essa pessoa que Deus usa para o seu próprio povo. Ruth é essa moabita, essa estrangeira, essa imigrante, essa refugiada, que Deus usa para abençoar o povo de Israel. E Deus faz isso até hoje. E por isso que Ele leva brasileiros para Portugal, brasileiros para outros lugares, traz estrangeiros aqui para o Brasil. Deus faz isso até hoje. Deus leva uma estrangeira para o seu povo, para dizer para o seu povo, eu vou usar essa estrangeira para a glória do meu nome. Ruth, ela não fica cabisbaixa diante da tragédia. Ruth, ela se levanta, ela começa pequeno, isso é importante. Não se curve diante das situações difíceis da vida. Não desista. Deixe Deus pegar você e pegar a partir das pequenas coisas. Porque Deus é fiel naquilo que Ele faz. O meu avô era um grande empresário na Paraíba na década de 60. Os primeiros Fuscas e Volkswagen da Paraíba foram trazidos por ele, levados por ele. E meu avô começa a passar dificuldades, primeiro tem um infarto, depois tem um AVC, problemas de saúde, problemas familiares, frustrações enormes. E há um grande avivamento espiritual em Campina Grande, nessa época, na década de 60, na Congregacional Central de Campina Grande. E ali nesse meio do avivamento ele se converte. E a cidade inteira fica espantada, porque ele era muito conhecido, e dizia, mas como é que Otônio Barreto se tornou um bode? Bode era a expressão que era usada no Nordeste antigamente, para os crentes, para os evangélicos, porque cantavam muito, oravam muito, faziam isso alto. E aí disseram, os bodes estão cantando. Eram os crentes, eram os evangélicos da década de 60 e 70. Mas meu avô, na frustração da vida, se converte. E ele orava, ele acordava 4 horas da manhã, minha avó me dizia. Ele orava pela família inteira. Meu avô faleceu em 1972. Não viu um crente na família. Ninguém convertido. Mas em 1974, minha mãe decide ir para a igreja dele. E ela se converte. E depois, um a um dos filhos foram se convertendo. E eu também. E se eu sou pastor hoje, se eu sou missionário hoje, é porque meu avô orava todas as 4 horas da manhã pela família inteira. Eu sou um exemplo vivo de que ainda que a gente não veja os frutos, Deus é fiel em ouvir as nossas orações. E quando um dia eu chegar no céu, vou me encontrar com meu avô e vou dizer para ele, olha, eu venci e estou aqui pela graça de Deus, porque o Senhor também orou por mim. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pelos seus netos. Não desista de orar mesmo em meio às frustrações da vida. Porque Deus é um Deus fiel, que ouve as nossas orações. Deus é um Deus que toca nas nossas vidas, Ele cumpre suas promessas. E Ele está dizendo para você nesta manhã, tarde, que Ele é um Deus
que ouve as suas orações. Você não viu nada ainda? Meu avô também não viu. Meu avô não viu nada. Todos nós nos convertemos, mas faltava o coronel, como Marival chamava meu pai. Duro na queda. Meu pai tinha um problema grave de alcoolismo. Bebia todos os dias, começava às 11 da manhã e até à noite. Todos os dias. Uísque, vodka, cerveja, o que fosse. Mas nós orávamos por ele. E uma coisa eu quero dizer para você. Eu dizia assim, Deus, eu não sei. Só um milagre para meu pai se converter. Porque ele era duro. Ele dizia que era quente, não era crente. Ele dizia, olha, vai ser difícil. Mas nós oramos. E um dia, eu tinha recém voltado do Canadá, estava em Curitiba, e minha mãe me liga um dia. Diz, venha para casa, vem aqui em Campina Grande, seu pai vai morrer. Ele estava tendo comas alcoólicas. E eu chego em casa, e eu me lembro bem, ele está na casa da minha irmã, ele não estava nem andando mais. Gente, eu preguei o evangelho naquela noite para o meu pai como eu nunca tinha pregado. Ele sempre foi muito fechado. Mas naquela noite Deus me deu ousadia. Preguei o evangelho e fiz um apelo para o meu pai. O senhor quer entregar a sua vida para Jesus? O senhor quer se render a Ele, a Jesus de Nazaré? Ele diz, eu quero. Naquela noite meu pai se converte. Naquela noite meu pai é transformado pelo poder de Deus. Desde aquela noite, meu pai nunca tocou mais numa gota de álcool. Isso foi em 2007. Ele faleceu em janeiro de 2021. Nunca mais ele tocou numa gota de álcool. Não foi fácil, mas Deus transformou a vida dele. As grandes frustrações trazem grandes transformações. Assim acontece com Ruth. Ruth é essa mulher que Deus usa, e nós conhecemos a história. Ela se humilha diante de Boaz, ela casa com Boaz. E a Bíblia nos diz que, e é isso que eu gosto muito do livro de Ruth, que no final do capítulo 4, quando ela tem um filho, e a Bíblia nos diz que ela tem um filho, verso 16 do capítulo 4, e Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele, e as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e deram o nome de Obed, e este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E ele termina com a genealogia, que Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. A grande verdade é que as mulheres dizem para Noemi, olha, você agora, seu nome será louvado. Verso 14. Porque Deus não a deixou sem resgatador. O menino vai lhe dar nova vida a Noemi e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. A Bíblia narra que Noemi foi sendo transformada novamente por Deus. E Noemi, no final do livro de Ruth, ela volta a ser Noemi. Não é mais Mara. Porque quando ela entrega as frustrações na mão de Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre a vida dela. E vem sobre a nação de Israel. Porque Obed, este homem que é o avô de Davi. Ruth jamais imaginou isso. Noemi jamais imaginou isso. Mas o escritor de Ruth, ele faz isso e deixa isso para o final do livro para dizer que Deus é soberano nas nossas vidas. De que Deus, Ele tem as nossas histórias nas suas mãos. De que Deus é fiel em pegar cada uma das nossas histórias e transformá-las. Deus tem a história, a macro-história em suas mãos, mas Ele tem a sua história também. Como tinha a história do meu avô, a história do meu pai. E eu quero terminar lendo um trecho de uma crônica do Rubem Alves. Peguei um trecho dela
que é muito famosa, porque ele fala sobre a transformação do milho. Chama-se a pipoca. E ele diz assim: a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação, porque devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho de pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer, pelo poder do fogo. Podemos repentinamente nos transformar em outra coisa. Mas ele diz, a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa, só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser, mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor, pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios, apagar o fogo. Sem fogo o sofrimento diminui, e com isso a possibilidade de grande transformação. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá fica dentro ficando cada vez mais quente, pensa que sua hora chegou e que vai morrer. De dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo do que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te, já dizia Goethe. Em Minas ele diz, então concluindo, todo mundo sabe o que é piruá. Falando sobre os piruás, com os paulistas, ele diz, descobri que eles ignoram o que seja piruá. Alguns, inclusive, acham que era gozação minha, que piruá é palavra inexistente. Cheguei a ser forçado a me valer do Aurélio para confirmar o meu conhecimento da língua. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Em Minas, piruá é o nome que se dá às mulheres que não conseguiram casar. Minha prima, passada dos 40, lamentava, fiquei piruá. Mas acho que o poder metafórico dos piruás é muito maior. Por quê? Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus: quem preservar a sua vida, perdê-la-á. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. Vão ficar duras e piruá a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela, ficam os piruás, que não servem para nada e o seu destino é o lixo. Que Deus, pela sua graça, nos transforme. Que as grandes frustrações da vida não nos tornem maras, nem pessoas amargas. Mas pelo contrário, que as frustrações nas mãos de Deus nos transformem ao ponto de sermos homens e mulheres de Deus que vão dar frutos para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.